Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, amém? Querido, nesta noite nós estamos felizes mais uma vez aqui reunidos para falarmos, para compartilharmos do amor de Deus. Quero juntamente com você agradecer a Deus e louvar a Ele por todas as bênçãos, por tudo que Ele tem nos permitido e porque Ele é bom. Quero pedir a você que você abra sua Bíblia nesse momento, no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao 11, nós vamos estar lendo, juntamente com vocês. Amém? Exortação à paciência, é o título que está aqui na minha Bíblia. Tiago, capítulo 5, versículo 7 ao versículo 11. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Amém? Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos mais uma vez por estarmos aqui, Senhor, na tua presença. Deus nos usa como um vaso, usa aquilo que tu queres falar com a nossa igreja, com o povo que te assiste, o povo que te escuta. Pai, em nome de Jesus, seja feita a tua vontade, que tu possa estar enchendo nossos corações com a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler nos traz uma das lições mais difíceis que o cristão tem que aprender. Nós perguntamos assim uns para os outros, mas, que lição é esta tão difícil de aprender? A de suportar, a lição que nós vamos aprender hoje é a de suportar com paciência os entreveros, as aflições da vida. Querido, isso é muito difícil, porque quando tudo está bem, quando tudo está fácil, até ser cristão é fácil também, é bom. Agora, quando somos submetidos a sairmos da zona de conforto, do nosso dia a dia, da nossa rotina, a tendência é de nós reclamarmos, murmurarmos, pois não sabemos o que nos espera. E é nesse momento que nós temos uma tendência natural de buscar uma solução pelos nossos próprios meios. A verdade é que nós queremos resolver de uma forma mais rápida. E geralmente, na força do nosso braço. Não sei você que está aí do outro lado, mas isso acontece comigo. Talvez não aconteça, com todos, mas a maioria passa por experiências assim. Então, queridos, olha só, muitas vezes nós estamos assim, em situações muito difíceis, muito complicadas, onde nós não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. Nós estamos imprensados contra a parede, muitas vezes no olho do furacão. E é difícil para nós tentar arranjar uma forma
de tentar ludibriar, de enganar isso. Nós temos que enfrentar a realidade dos fatos. E muitas vezes nós queremos fugir. Essa solução não é muito boa, não. Quem é que está pronto, né, querido? Principalmente a ser, digamos assim, pronto para suportar calado uma injustiça. Quem que está pronto? Acredito que nem eu e nem você estamos 100% prontos para do nada acontecer um problema e nós sermos injustamente acusados. E a nossa reação, ela vai esboçar uma reação, muitas vezes, que nós desconhecemos. É muito difícil nós suportarmos isso calado. Uma acusação injusta, ela se parece muito com uma, digamos assim, uma crucificação, e você fica, às vezes, querendo revidar, e isso se dá muito por conta de um sentimento que está dentro do nosso coração, que nós conhecemos muito bem e que se chama orgulho. Alguém já ouviu falar assim, mais ou menos, quem tu pensa quando alguém fala uma palavra que defere, assim, uma frase que você não gosta, ou então que você não está preparado para receber, e de repente aquela pessoa afronta você com uma frase e você diz assim: poxa, quem tu pensa que tu és para estar falando comigo desse jeito? Queridos, não sei se você já ouviu essa frase, mas eu já ouvi algumas vezes. E posso dizer para vocês que já falei também isso em outro tempo na minha vida. Um tempo difícil, um tempo de que a gente desconhecia da palavra de Deus, um tempo que nós não ainda tínhamos, né, um alicerce ou então um conhecimento melhor de Deus. E isso eu não estou livre ainda de passar por isso. Mas eu confio muito em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, de poder me dar esse discernimento, assim como para mim e também para você, para que você possa vencer, porque o orgulho, ele nos traz um conflito muito grande, e é aí nesse ponto que nós começamos as lutas, a carne contra o sangue, entendeu? Então, queridos, nós entristecemos a Deus quando nós não conseguimos reagir da maneira correta. Quero dizer para vocês que as palavras de Tiago, elas nos revelam a seguinte verdade: o cristão deve aprender a suportar com paciência as suas aflições. Nós encontramos aqui 3 atitudes que devem estar em nossos corações para que possamos suportar com paciência as nossas aflições. Em primeiro lugar, nós devemos nos manter firmes na fé até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 7 está dizendo isso. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão do que estava acontecendo neste exato momento, quando houve essa dispersão com nossos queridos cristãos que estavam nesse momento passando por um momento de aflição, de entrevero, né? Tiago escreve essa carta para instruir e encorajar os cristãos que, após o apedrejamento que houve em Estevão, eles tinham sido dispersos de Jerusalém, somente ficando no local, em Jerusalém, os apóstolos, mas eles foram dispersos pela Judéia e Samaria. Então, queridos, houve uma tribulação tão grande com a perseguição com os cristãos, que eles tiveram que sair da zona de conforto, sair da sua rotina, sair do seu convívio. E isso trouxe, claro, né, problemas. Por quê? Eles precisavam continuar vivendo, mas agora em outro lugar, dispersos por causa da perseguição, os cristãos foram para a Judéia e Samaria. Isso está lá em Atos, no capítulo 8, versículo 1 em diante. Se você quiser saber um pouquinho melhor, você pode ler do capítulo 7 e 54, que fala do apedrejamento em Estevão, após ele se pronunciar ao Sinédrio, e o próprio Saulo, na época, recebe as suas vestes,
e consente o apedrejamento em Estevão. Então, isso trouxe muito transtornos para os discípulos, para os cristãos, e houve essa dispersão. Então, o que eu quero dizer para você nesse momento? Que essa nova realidade, essa forma de se adaptar em outro local, trouxe muito problema para eles. Por quê? Eles encontraram e tiveram que trabalhar no contexto. Nós vamos encontrar no versículo 1 até o 6, que eles tiveram que fazer trabalhos ali na questão agrícola, nas colônias ali dos ricos que estavam ali na Samaria, na Judéia, tiveram que, com seus proventos, trabalhar, e encontraram uma dificuldade maior. Já estavam sendo oprimidos por causa da perseguição, foram mais oprimidos ainda porque trabalharam, ceifaram, fizeram um trabalho árduo e pesado e não receberam. Estavam sendo julgados e ainda levados à morte. Então, que eles entendam, isso não era uma tribulação qualquer, isso não era uma aflição qualquer, isso era uma aflição, digamos assim, uma tamanha aflição. Era algo que trazia um desconforto muito grande para os discípulos e para os cristãos. Então, eu quero dizer para vocês que Tiago, nesse momento que ele começa a exortar a igreja, a orientar a igreja, ele deixa de lado os ricos, que estão aqui no contexto, no capítulo 5, versículo 1 ao 6, que ele fala da maneira que eles agem com os cristãos, que eles roubam o salário, que eles não pagam, que eles, além de julgarem, eles levam à morte, e causam um sofrimento e uma opressão muito maior ainda, naqueles que ainda estavam vivos, que ainda estavam trabalhando. Agora fora do contexto de vida que eles viviam. Então, querido, nós precisamos entender que naquele momento, Tiago passa a aconselhar, a exortar a igreja de uma forma para que eles pudessem suportar com paciência a situação adversa que eles vinham agora vivendo, tanto econômica, social, e ele exorta dizendo para eles que eles deveriam pensar na iminente volta de Jesus Cristo. Nós precisamos da paciência enquanto aguardamos a justiça divina. Deus promete justiça para corrigir as formas prevalecentes da injustiça nesse mundo. Tiago exorta a igreja que ela deve ser paciente até a volta do Senhor. Por quê, queridos? Porque existe um propósito para ser cumprido. Ela não deveria desanimar em meio à aflição que estava passando. Era difícil, queridos, muito difícil. Mas Tiago, agora ali, é o pastor que está aconselhando, que está exortando, que está escrevendo para eles, dando um suporte para eles. Que eles não deveriam, em meio à aflição que eles estavam passando, eles não deveriam desanimar. O problema é que nós não suportamos o tempo da nossa aflição. Observe que toda aflição tem um fim benéfico. Em Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na vinda do Senhor Jesus, as nossas aflições, elas serão compreendidas. No segundo ponto, ainda no primeiro tópico, eu coloquei assim: em nossas aflições devemos ter paciência do agricultor que semeia a terra. Tiago estava escrevendo para aqueles que trabalhavam com a agricultura. E eles entendiam muito bem de trabalhar com a terra. Então, em nossas aflições, nós devemos ter paciência do agricultor que semeia a terra. Isso está no versículo 7 ainda, na parte B. O lavrador aguarda com paciência o fruto da terra. Versículo 7, parte B. O lavrador aguarda com paciência o fruto da terra. Com paciência. O lavrador sabe que depois que a terra é regada, com as chuvas,
os frutos vêm, os frutos aparecem. Essa é a parte C do versículo 7. Na Palestina, as primeiras chuvas, elas caíam em outubro e novembro. E elas vinham depois da semeadura. E as últimas chuvas, elas vinham em abril e maio, quando os campos já estavam amadurecendo. Existe, queridos, um processo de suma importância para uma boa colheita. O agricultor sabe, o lavrador sabe. E você tem que saber nessa noite que existe um processo de suma importância para uma boa colheita. Deus usa as aflições, os entreveros da vida, para que o fruto do Espírito seja gerado em nós. Assim como o fruto da terra não pode ser gerado sem chuvas, o cristão não pode dar seus frutos sem provações. Eu não sei se você tem passado por provações. Eu não sei como é que você está intimamente. Eu não sei como é que está a sua vida, a sua alma. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o teu Deus te conhece. Ele conhece o íntimo, o teu íntimo. Ele conhece o teu coração. Queridos, você sabe quem é esse Tiago que nós estamos falando, o autor dessa carta, que nos escreve hoje, que fala conosco hoje aqui também? Era o irmão de Jesus. No início, queridos, ele não acreditava em Jesus. Ele entendeu erroneamente a missão de Jesus. Somente depois do processo, vamos dizer, do propósito, da morte e ressurreição. Lá em 1 Coríntios você encontra, se você quiser anotar, 1 Coríntios 15, versículo 7. Você encontra que depois do propósito da ressurreição, da morte e ressurreição, e que Jesus aparece para Pedro, depois para Tiago, é que você vê Tiago entrando em cena. Então, somente depois desse processo, no tempo de Deus, ele se converte. E não era só Tiago, os outros irmãos também não acreditavam no ministério de Jesus. E Paulo, depois de um tempo, o chama de coluna da igreja. E ele lidera um concílio de Jerusalém. Lá em Atos 15 também você encontra. Você consegue ver o processo na vida de Tiago? Você consegue ver um processo na vida do seu irmão na igreja? Você consegue ver um processo na vida do seu esposo? Na vida da sua esposa, do seu filho? Você consegue ver, querido? Será que você consegue ver e talvez você não enxergue o que Deus está fazendo na vida do seu irmão? Queridos, eu quero pedir cuidado para que você não seja tarde no ver, no enxergar, neste entendimento. E também quero dizer para você não acelerar o processo, o que Deus está gerando em todos nós. Não acelere o processo, querido. Deus tem um tempo determinado. Deus tem um tempo que é dele. Assim como ele fez na vida de Tiago, talvez ele queira fazer na sua vida, na minha vida. Um terceiro ponto, dentro do tópico número 1 ainda, na volta do nosso Senhor, colheremos os frutos. Eu só queria fazer mais uma perguntinha para você, antes de entrar nesse ponto. Você imagina se Jesus não tivesse paciência com o irmão Tiago? Onde estaria Tiago hoje? Sabe, queridos, eu não ia falar nesse ponto, mas eu tenho que falar. Talvez vários Tiagos tenham entrado pela porta da nossa igreja, na porta da sua casa. Talvez, querido, vários Tiagos viram você como uma Bíblia. E talvez, queridos, o destino deles tenha sido outro. Mas não se preocupe, a boa nova é que Deus é um Deus da segunda chance. E você não tem culpa nisso.
Mas eu quero dizer para você, a paciência de Jesus e o tempo que é dele, nós conseguimos ver a resposta e conseguimos ver também o que Deus pode fazer. Como Deus pode transformar a vida de um homem. Um terceiro ponto, diz assim: na volta do Senhor colheremos os frutos da nossa aflição. É nessa certeza que a igreja deve ser fortalecida. Observe no versículo 8. Sejam também vocês pacientes. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Deus tem arado a terra dos nossos corações. Deus tem usado as aflições, querido, para trabalhar a terra dos nossos corações. Ele mexe de um lado, mexe do outro, e ele puxa, ele vai, e ele faz os sulcos na terra, para que você possa ser trabalhado, a fim de que nós possamos dar um fruto de melhor qualidade, um fruto do Espírito. Você lembra lá em Eclesiastes 3? Quando Ele voltar, Ele deseja encontrar frutos em nossas vidas. Mansidão, paciência, longanimidade. Queridos, Deus está trabalhando na terra, no teu coração. Ele está trabalhando para que você possa dar um fruto no qual Ele deseja encontrar nas nossas vidas. Portanto, é preciso manter o coração firme em Deus até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você percebeu, quando nós iniciamos o culto, a palavra de abertura deste culto, queridos. O Espírito Santo de Deus, ele tem o poder para fazer isso. E a palavra de abertura deste culto de hoje já nos direcionava para quando Jesus foi elevado, quando Jesus subiu aos céus. E os anjos disseram: Galileus, por que vocês estão olhando? Assim como o Jesus de Nazareno está subindo, ele voltará. Queridos, ele vai voltar para julgar, para prevalecer a sua vontade, para que ele faça o que nós não podemos fazer, com a justiça das nossas mãos. Ele é o justo juiz. Eu quero dizer para você que até a vinda do Senhor, você tem que ter um coração firme. Um coração firme. Nós devemos nos manter firme até a volta do Senhor. Queridos, avançando para um segundo tópico, nós devemos evitar reclamações contra os nossos opressores. É muito difícil fazer isso, querido. É muito difícil. Tiago exorta a igreja dizendo: irmãos, não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmão, preste bem atenção. A palavra queixa significa suspirar e gemer. Sabe quando você passa e você escuta assim: ai, lá vem aquele irmão. Ou então, não aguento mais isso, sabe? Eu não aguento mais isso. Isso, querido, pode significar uma maneira de reclamação. A aflição, ela tem poder de gerar em nós queixas e murmurações. Contudo, um cristão deve estar apto a encarar a sua opressão, sem murmurações, sem se queixar.
Mas como é que eu posso pegar um parâmetro para fazer isso? Isso é impossível. Isso é impossível. É só você lembrar de Jesus, querido. Jesus foi esbofeteado, querido. Jesus levou um tapa de um guarda. Querido, Jesus foi cuspido. E ele foi levado para o matadouro, como ovelha muda. Marcos, é impossível fazer um negócio desse. No segundo ponto, a reclamação sobre os opressores, ela resulta em julgamento sobre a vida dos cristãos. Isso nós encontramos ali no versículo, ainda no versículo 9. Em parte B, para que vocês não sejam julgados, eis que o juiz está às portas. As nossas reclamações devem ser entregues, queridos, a Deus. Queridos, tome cuidado. As nossas reclamações, as nossas murmurações, elas têm que ser entregues a Deus. Pare de ficar falando para os outros. Pare de ficar falando. Pelo menos tenha discernimento com isso. Vá se ajoelhar. Entregue as suas aflições para Deus. Ele é o justo juiz. Ele vai retribuir cada uma dessas ofensas, as dores que nós sofremos. Em 1 Coríntios 4, versículo 5 diz: portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então, cada um receberá o seu louvor de Deus. A quem nós temos apresentado as nossas queixas, querido? A quem você tem apresentado a sua queixa, querido? Será que você não está minando a sua esposa, a sua irmã, o seu irmão, o seu amigo, o seu colega? Será que você não está minando a cabeça dele? Com tanta reclamação? Ou então, querido, falando o que você não deve. Pense tanto nos que estão aqui dentro, como aqueles que estão lá fora. Eles estão nos observando. E esse comportamento não condiz, querido. Não condiz. A quem nós temos apresentado as queixas contra os nossos opressores? O Supremo Juiz é quem deve ouvir as nossas reclamações. É claro que a gente vai reclamar, querido. Você não é de ferro, nem eu. Você sente dor. Você se atribula, sim. E você precisa falar com Deus. Talvez, querido, você tenha que saber escolher a pessoa com quem você vai falar. Procure o seu pastor. Procure o seu pastor, querido. E converse com ele. Talvez, querido, você precise conhecer mais o seu pastor. Talvez. E também o seu pastor precisa lhe conhecer mais, para que ele possa estender a mão. Eu sempre falo isso. Às vezes nós queremos ajudar as pessoas, mas nós não recebemos do outro lado a mesma receptividade. E nós precisamos adentrar na marra? Não. A gente precisa entender que você quer também. Se você não quer falar com o fulano, beltrano, ciclano, procure a pessoa correta, vá orar, peça para Deus, para Ele também lhe deixar em paz, para que você possa compartilhar. Mas eu quero dizer para você, não faça o caminho, o atalho, não faça isso. Primeiramente, se ajoelhe, ou não se ajoelhe, vá falar chorando com Deus, mas fale, coloque para fora, Ele é o justo juiz, é para Ele que você tem que falar, é para Ele que você tem que apresentar. Deus é quem vai castigar, querido, é Ele, justamente todo o mal que sofremos. Além disso, confiando a Deus as nossas reclamações, evitaremos a maledicência. Que nós precisamos cortar esse mal pela raiz. Mas Marco, a igreja nem está se reunindo. Eu não estou falando da igreja, querido, eu estou falando você que é igreja.
Você, igreja. Isso pode estar acontecendo na sua casa. E talvez você esteja passando batido. Talvez você não saiba. Talvez a sua esposa ou o seu esposo está travado dentro de casa. Não consegue falar para você os problemas que estão afligindo o coração dele. E você é igreja do Senhor. Você é corpo de Cristo. A igreja não está se reunindo aqui, fisicamente, mas nós estamos online. É claro, nós temos alguns irmãos aqui hoje, na assistência. Mas eu não estou falando para vocês, irmãos. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece como nós estamos. Deus sabe como nós estamos. Nós não devemos ficar falando mal do próximo. Nós quebramos até a lei. Primeiro mandamento diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E o segundo, querido, diz para você amar o próximo como a si mesmo. E talvez você não esteja fazendo nenhum nem o outro. Porque para começar você tem que se amar primeiro, para poder amar o próximo. Queridos, Jesus sendo crucificado. Sabe, queridos, eu não consigo encontrar uma palavra, porque dói saber que o meu Deus, que vivo está, passou por tudo isso, por amor a todos nós. E ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. E sabe, queridos, eu penso muito nessa frase. E às vezes eu também cometo esse erro. Mas era Jesus falando, soberano, o Deus. Mas Estevão, um homem como eu, como você, Estevão, disse: Deus, não os condenem por causa deste pecado. E ele estava sendo apedrejado, queridos, açoitado. Para suportar as aflições com paciência, precisamos evitar dos nossos lábios as palavras de reclamação. Contra aqueles que nos oprimem, devemos apresentar nossas queixas a Deus. Em primeiro lugar, a Deus. Tiago nos mostra uma última atitude que precisamos adotar para suportar com paciência as nossas aflições. Estamos caminhando para o final. Nós devemos aprender com a perseverança dos servos de Deus. Você encontra também no versículo 10 e no versículo 11. Irmãos, tome como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. A Bíblia está repleta, queridos, de exemplos que nos ensinam como suportar as aflições da nossa vida. Eu poderia citar vários exemplos aqui, queridos. Vários exemplos. Eu não sei porque Tiago também não menciona Jesus Cristo aqui como exemplo. E aparece a paciência de Jó. E muitos conhecem a história de Jó. Mas eu quero citar aquele que foi morto, que trouxe luz, a luz da verdade. Mas os homens amaram mais as trevas.
Os exemplos dos servos de Deus servem para a nossa edificação. Eles sofreram por seu bom testemunho. E nós não devemos estranhar a perseguição por causa do bom nome de Cristo em nós. Às vezes, querido, nós queremos negar a Cristo em atitudes, em gestos, nos grupos sociais, nas redes sociais. E sabe, queridos, eu fico pensando qual é o nível de intimidade que você está apresentando a Deus. Eu me cobro da mesma maneira, queridos. Eu me cobro da mesma maneira. Lá em Atos 4 também, querido, existe um relato que eu fico assim, pasmo. Os discípulos se alegram porque eles pegaram uma tunda, uma surra. Sabe por quê? Eles se alegraram por causa que eles apanharam, por causa do nome de Cristo. Eles acharam assim, ó, máximo. Eles eram masoquistas? Não, queridos. Não, queridos. Eles foram açoitados pelo nome de Jesus Cristo. Às vezes, queridos, nós fazemos uma tempestade num copo d'água, porque neste momento que a igreja está vivendo, nós não podemos dar total atenção para aqueles que precisam. Entre aspas, talvez pessoas que antes da pandemia estavam recebendo, estavam livres para escolher vir, sabe? Estavam à vontade com seu ir e vir. Podiam estar na igreja os momentos e as horas que eles quisessem. E agora a igreja tem feito falta. Agora, queridos. E pasmem, não é só aqui não, queridos. Isso é no mundo. Algumas pessoas estão pedindo, outras estão receiosas, claro, com todo direito. Nós estamos passando por um problema, nós sabemos, mas existem pessoas que nós, queridos, sabemos que tinham liberdade, mas não encontravam tempo. Queridos, eu não estou aqui nesse momento querendo apontar ou dizer para você que você tem que pensar nisso que você está fazendo. Pelo contrário, eu acho muito bom que você esteja sentindo isso, porque isso prova para mim e para você que o Espírito Santo de Deus tem incomodado o teu coração. Ele não desistiu de ti, não desistiu de mim. E algo de muito bom, algo de benéfico, Deus quer fazer na tua vida. Então aproveite essa incomodação e busque mais intimidade na palavra. Não perca os cultos, não perca as lives, não perca, querido, as classes do Alicerce que estão aí sendo abertas. Não perca nenhuma programação da igreja. O brechó está funcionando. Existe ação social acontecendo. Se apresente. O ministério de louvor está aqui, ó, precisando dos obreiros. E queridos, nós às vezes encontramos dificuldade com isso também. Mais uma vez, nós entendemos o momento que a igreja está passando. Mas se você está com algum problema no seu coração, procure o líder do ministério de louvor. Procure, querido, o seu pastor. Porque você tem lugar aqui. A igreja, você nunca vai poder dizer isso, querido,
que a igreja nunca te deu oportunidade. Queridos, eu tenho uma coisa comigo, se não é com você, é comigo, que eu fico assim pensando. Às vezes eu percebo que o pastor e a pastora, os nossos irmãos que estão liderando, eles dão, muitas vezes, um trabalho para você executar. Não é porque eles querem te testar, é porque o próprio Deus, sinceramente, o próprio Deus está pedindo para eles fazer isso. Talvez você pense, não, é pura consideração, ele gosta de mim. Não, ele é meu faixa. Pare com isso, querido. Pare com isso. Pare com isso, por favor. Em nome de Jesus. Antes que essa seta chegue na sua mente, você já peça para que Deus afaste de você esse pensamento. Esse pensamento é destruidor, querido. Se apresente. Se apresente primeiramente a Deus. Apresente os seus inconformismos a Deus. Faça isso, querido. Mas faça de coração. Faça de coração. Verdadeiro. E eu tenho certeza, querido, que você vai encontrar uma resposta de Deus para a sua vida. Queridos, Tiago nos diz que felizes os que foram perseverantes. Eles são felizes porque seguiram na mesma pisada dos profetas de Cristo. Lá em Mateus 5,11, anote aí também, Mateus 5,11, se você quiser anotar. Além disso, para eles há um futuro benéfico. Tiago cita o exemplo de Jó, como eu acabei de falar. Na provação foi abençoado por Deus por causa da sua paciência. Da sua paciência. Lembre que Jó perdeu tudo. Tudo. A mulher estava lá do lado dele, a esposa dele estava lá do lado dele. Mas ela chegou ao ponto, nós entendemos, ela estava vendo o marido sofrendo, ela estava vendo aquela loucura, aquele sofrimento, ele se coçando com um caco de telha, no corpo, todo cheio de ferida. Queridos, nós entendemos. Ela também estava entristecida, desesperada, sem saber o que fazer. E ela chega ao ponto de falar uma loucura: amaldiçoa-se teu Deus e morre. Queridos, Deus deu a oportunidade, o privilégio de restituir tudo na vida de Jó em dobro. Ele poderia ter feito uma loucura mesmo, mas ele permaneceu com a mesma mulher e constituiu uma nova família com a mesma mulher. Eu não quero adentrar nesse ponto, querido, mas talvez você precise pensar um pouco nisso. Com a mesma mulher, querido. Ele poderia ter trocado por 2 de 20, mas foi com a mesma mulher. E a paciência de Jó, ela é lembrada aqui. É o único momento que Jó é lembrado no Novo Testamento. Por Tiago. Terminando, queridos, no meio da nossa aflição, muitas vezes só conseguimos ver apenas os problemas. Nós não conseguimos ver o que Deus pode fazer através desse problema. Outro dia eu pedi para um desenhista fazer uma pintura da minha filha. Ela era mais jovem. A gente ainda caminhava bastante, andava bastante juntos, naquela época maravilhosa. E quando ele começou a riscar o papel, eu não conseguia ver a minha filha. Eu disse, mas meu Deus, rapaz, não vai ficar legal não vou pagar. Mas estou brincando aqui com vocês. Queridos, eram as primeiras linhas. Depois, queridos, os contornos foram tomando forma. E ficou muito bonito aquele desenho. Até hoje nós temos. O que eu quero dizer para você, querido, que nós não conseguimos ver o que Deus quer fazer através das aflições, das provações, dos entreveros. Nós não conseguimos ver.
Querido, eu vou ser muito sincero com você. Às vezes, você está tão assim no automático, sabe, no automático. E Deus diz assim, espera aí que eu vou dar uma paradinha nesse camarada aí. Espera aí que eu vou dar uma paradinha nesse camarada aí, para ele dar atenção para aquilo que precisa de atenção. Aquilo que é prioridade. E é nesses momentos, muitas vezes, que nós caímos em si e paramos para pensar, refletimos e muitas vezes encontramos uma razão que fala muito mais que a emoção, que fala muito mais que o imediatismo. E aí nós conseguimos caminhar novamente. Querido, lembre que o Evangelho, na dispersão, neste momento da perseguição, o Evangelho foi estrondoso. O Evangelho explodiu. Lembre disso, querido. E foi perseguição, querido. Perseguição de morte. Nós devemos nos manter firmes na fé até a volta do nosso Senhor. Primeiro tópico. Segundo tópico, nós vimos, devemos evitar reclamações contra os nossos opressores. No terceiro tópico, nós vimos, devemos aprender com a perseverança dos servos de Deus. Queridos, eu quero encerrar aqui dizendo para você que, diante de tudo isso que foi falado, que foi dito aqui, nós devemos avaliar bem qual tem sido a nossa postura diante das situações que têm nos afligido, que têm trazido desconforto. Quando Cristo voltar, todos os que nos perseguem terão o seu mal retribuído. Até lá nós precisamos exercitar nossa paciência. Vou aproveitar esse gancho, eu disse que eu não ia falar isso, mas eu preciso dizer. Às vezes, querido, você, não sei se você já ouviu isso, você fala assim, né, é um ditado, não sei se é um ditado ou uma frase que criaram aí. Não peça paciência para Deus, que Deus vai, olha, não pede paciência. Olha, querido, eu vou dizer para você que isso aí é pode ser de acordo com aquilo que você está vivendo, né? Você pode pensar dessa forma também. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele te dá a oportunidade de você ser trabalhado, de você ser mais perseverante, de você ter paciência, de você ser transformado por Deus. Então, não aponte. Aproveite esse momento. Se você está convivendo com alguém que te faz refletir, pensar, aproveite. Porque essa pessoa, ela não sabe. Mas eu acredito que é para eu e você. É para que nós nos transformemos em pessoas melhores. Pode ser que essa pessoa veja em você aquilo que ela nunca viu. Aquilo que ela nunca experimentou. E talvez ela precise, mesmo você não estando errado ou sendo injustiçado, talvez ela precise ouvir de você um pedido de perdão. Ou talvez que você não desista dela. Eu quero dizer para você que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina a ser como as ovelhas mudas. Que diante dos dos tosquiadores, Jesus, Ele ficou levando um grande conflito para esses homens. E para nós também, porque nós achamos impossível. Queridos, Cristo não nos ensina a sermos
a subversão, ele não nos ensina isso. A destruição, nem a contenda, a fim de nós resolvermos nossos conflitos. No fim, as nossas aflições, Deus vai nos abençoar. Que a graça de Deus te encha de paciência, querido. Que a graça de Deus cubra, enche o teu coração de paciência. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esse momento, pela tua palavra. Nos ajuda,